antes dos reis, antes da Torre de Babel, erguer-se em desafio aos céus, antes mesmo do dilúvio, cobrir os vales da criação. Houve um homem, um nome sussurrado nas margens silenciosas da eternidade. Um nome que desapareceu da terra, não por morte, mas por um chamado que rasgou os limites do mundo visível. Seu nome era Enoque. Na 7ª geração, após Adão, enquanto a terra mergulhava em corrupção, Enoque caminhava com Deus. Não apenas cria, ele via. Não apenas orava, ele ouvia. E em um tempo, onde o céu já se afastava dos homens, ele foi levado, tomado, elevado aos domínios que a carne não conhece. O céu o recebeu não como um visitante, mas como uma testemunha do invisível. E o que Enoque viu seria mais tarde sussurrado nas sombras da revelação. Séculos depois, uma breve epístola, quase despercebida no fim do Novo Testamento, abriria uma brecha nesse véu, no livro de Judas, entre exortações contra a apostasia e advertência sobre falsos mestres. Uma profecia esquecida rasga o silêncio da história. Está escrito. E destes profetizou também Enoque o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Como poderia ele saber? Como poderia um homem diante do dilúvio anunciar a segunda vinda do Senhor, a consumação dos tempos, o juízo final? A resposta está onde poucos ousam entrar nos registros que sobreviveram ao tempo por vontade divina e não por escolha humana. O chamado de Enoque não terminou quando ele foi levado. Seu espírito foi aceso com visões do fim, com revelações que ultrapassavam sua era e atravessavam os séculos até os dias de Judas, até os dias de João, até os nossos dias. O livro de Gênesis apenas sussurra: Enoque andou com Deus e já não estava porque Deus o tomou para si. Mas o silêncio do texto sagrado é um eco do que foi selado, e o que foi selado um dia teria de ser revelado. O livro de Enoque, preservado fora do cânon, mas mantido por testemunhas como a Igreja Etíope e os manuscritos do Mar Morto, expande essa ausência com detalhes que estremecem anjos caídos, prisões de trevas, juízo eterno, um relato de como os vigilantes seres celestiais que desceram à terra corromperam a criação com alianças proibidas. Enoque foi chamado para testemunhar, escrever, proclamar. O apóstolo Pedro, sem citar seu nome, confirma: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Paulo também fala de poderes nas regiões celestiais. João, no Apocalipse, vê uma guerra no céu, mas foi Enoque quem viu primeiro, e o que ele viu não era uma visão alegórica, era uma verdade que ardia. Ele viu o Senhor vindo com milhares e milhares de santos, não com palavras de consolo, mas com sentença. E essa profecia, ignorada por séculos, foi resgatada por Judas como uma flecha lançada do início da história para o seu fim. Não há como suavizar isso, não há como ignorar. Judas não a cita como algo poético, mas como um aviso, como uma convocação ao despertar, como uma trombeta ressoando antes do colapso. E o mais impactante, Judas, mesmo sendo o menor dos livros, carrega esse peso. Por que eu faria? Porque mesmo nos tempos apostólicos, a profecia de Enoque ainda ecoava, porque a volta gloriosa do Senhor e o juízo dos ímpios não são invenções escatológicas modernas, mas visões antigas, que nascem no começo, com um homem que andou com Deus e não morreu. O nome de Enoque está de volta não por nostalgia, mas por necessidade, em tempos onde o caos cresce, onde o mal se disfarça de luz, onde a verdade se esconde. Em ruídos, a voz de Enoque se levanta como um sussurro vindo das profundezas da eternidade. Ele viu o que está por vir, ele deixou registrado o que muitos não querem lembrar, e então a pergunta não é mais quem foi Enoque, mas o que ele viu que estamos ignorando
porque sua profecia não foi apenas sobre o passado, foi sobre o retorno do rei, sobre o juízo iminente, sobre o despertar. E para entender o que está vindo, é preciso voltar àquele que primeiro olhou o fim antes que a chuva caísse, antes que a torre fosse construída, antes que o sangue da redenção tocasse a terra. Foi ele quem ouviu a voz do Eterno dizer: Ioque, filho de Jared, tu que andaste em meus caminhos, eu te escolhi. Levanta-te, porque o que tu verás mudará o destino dos céus e da terra. O livro proibido que sobreviveu aos séculos. As palavras de Enoque não se perderam. Elas sobreviveram não pelas mãos do poder religioso, nem pelos caminhos dos concílios que decidiram o que deveria ou não ser lido. O que se manteve vivo não foi por aceitação, mas por resistência, como uma semente escondida no deserto, esperando o momento certo para brotar. O livro de Enoque, selado aos olhos do mundo, não desapareceu. Ele foi preservado, escondido, resguardado, velado nas sombras da história, como se o próprio céu houvesse determinado que sua mensagem só seria ouvida quando o tempo certo chegasse. Os antigos o conheciam, os primeiros seguidores de Cristo, muitos deles, judeus de tradição apocalíptica, não o ignoravam. O próprio Judas, irmão de Jesus, o citou sem hesitar. Pedro escreveu sobre os anjos aprisionados. João viu os mesmos céus que Enoque viu, mas com o passar dos séculos, vozes começaram a silenciar o livro. Diziam que era perigoso, que era estranho demais, severo demais, misterioso demais. Um livro que fala de portais entre mundos, de sentinelas celestiais, de prisões para anjos e de julgamentos determinados desde antes da criação. Não era um livro para religiosos confortáveis. Era para os despertos, para os que sentem que há algo mais além do véu. Enoque descreveu os vigilantes, os anjos que deixaram sua morada e se corromperam com os filhos da terra. Ele narrou os nomes, os atos, os castigos. Revelou os lugares celestiais onde as almas dos justos repousam e onde os ímpios são retidos. Descreveu os caminhos das estrelas, o curso das luas, os ciclos secretos da criação. Seu livro é uma ponte entre o céu e o abismo. Mas quem quis ouvir, os guardiões da fé, em muitos momentos da história, temeram o conteúdo que Enoque carregava. Ele não era como os outros, não apenas contava histórias, ele revelava estruturas, a arquitetura espiritual do universo, o plano eterno antes do Éden, o julgamento antes da serpente. E por isso, talvez quiseram apagá-lo. Mesmo assim, o livro sobreviveu. Foi preservado na tradição etíope, traduzido do geis antigo, foi reencontrado em cavernas nas margens do Mar Morto, entre manuscritos, esquecidos por 2 milênios, e quando seus textos emergiram novamente no mundo moderno, eles traziam o mesmo impacto, o mesmo peso, a mesma urgência, porque o tempo não havia mudado sua essência. O que Enoque escreveu foi para os últimos dias, e aqui está o mistério, porque Deus permitiu que esse livro ficasse oculto por tantos séculos, porque foi escondido da maioria e apenas sussurrado em cantos distantes da fé. Talvez porque o mundo não estava pronto. Talvez porque sua revelação total só seria compreendida em tempos de engano. E agora, com a multiplicação do conhecimento, com a fome espiritual crescente e a verdade sendo diluída, em meio a tantas vozes, o livro retorna como um trovão distante que se aproxima. Não é à toa que em sua abertura está escrito: a bênção de Enoque, com a qual abençoou os eleitos e os justos que viverão no dia da tribulação, quando todos os ímpios serão removidos. É uma mensagem que atravessa os séculos como uma flecha em chamas, um alerta, uma convocação, não para o medo, mas para o despertar. O conteúdo do livro é tão preciso que descreve visões de chamas eternas da separação das almas após a morte, da vinda de um justo com milícias celestiais. Ele viu o Filho do Homem entronizado antes de nascer em Belém. Ele viu os céus abertos e os tronos preparados. Como isso seria possível sem inspiração divina?
E há outro detalhe que poucos mencionam no livro de Enoque. O Messias é chamado de o eleito, o Filho do Homem, aquele que existia antes da criação do mundo. Esses títulos reaparecem nos evangelhos, não por coincidência, mas por conexão. Enoque não só viu o fim, ele viu o plano da redenção. Antes que este fosse revelado aos profetas maiores, ele contemplou o Cordeiro. Antes do sangue, viu o trono. Antes da cruz. Isso muda tudo, a cada página. Enoque se afasta de uma simples figura do passado e se aproxima de nós como um arauto. Ele é o mensageiro do limiar, ponto entre dois mundos. Ele testemunhou o céu e foi enviado de volta para deixar escrito, não apenas para os seus, mas para nós. Agora o livro volta a circular, não como curiosidade, mas como aviso, não como um texto antigo, mas como um chamado profético. Quem lê, sente. Quem ouve, desperta, porque o que está ali dentro não são fábulas, são registros celestiais, fragmentos de uma guerra invisível que ainda ecoa ao nosso redor. E talvez seja por isso que tantos temem o livro, não porque ele contradiz a Escritura, mas porque ele a aprofunda, não porque desafia a fé, mas porque a convoca. E como toda verdade poderosa, ele exige uma resposta. Ignorá-lo é fácil, enfrentá-lo é inevitável. E enquanto muitos ainda o tratam como apócrifo, como distante, como perigoso, ele permanece, porque o que é verdadeiro não desaparece. Ele apenas espera, e talvez tenha chegado a hora, os vigilantes. Quando o céu se corrompeu, nem todo o abismo começou na terra. Algumas quedas começaram no céu. Enoque não apenas relatou ele, testemunhou, foi levado até os portões da criação, onde viu o que havia antes da corrupção e onde presenciou o momento em que os muros do sagrado foram transgredidos por aqueles que nasceram para vigiar. Os vigilantes, também chamados de anjos santos, no livro de Enoque, foram designados pelo Altíssimo para zelar pela terra, para conduzir os homens no temor de Deus e para manter a harmonia entre o céu e o mundo físico. Mas eles desceram. Foram 200 liderados por um ser, de nome Semjassá. Eles não vieram apenas para observar. Vieram para possuir. Atraídos pela beleza das filhas dos homens, tomaram para si esposas, corrompendo sua missão e quebrando um limite eterno. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas formosas, e vendo os filhos de Deus que elas eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6. Mas Enoque foi além. Ele narrou os detalhes, os nomes dos líderes, as decisões tomadas no Monte Hermon, onde fizeram um juramento selado com maldição, uma rebelião silenciosa contra a ordem divina. Os anjos caídos não vieram apenas com desejo carnal. Eles trouxeram conhecimento proibido. Ensinaram aos homens o uso de armas, a extração de metais, a manipulação das forças naturais. Ensinavam feitiçarias, astrologia, encantamentos. Um saber que o céu jamais autorizou a criação começou a se corromper de dentro para fora, e os filhos gerados dessa união, chamados de Nefilins, eram gigantes cruéis, desmedidos. Eles devoravam tudo, inclusive os próprios homens. Enoque os viu. Enoque escreveu: os vigilantes desfiguraram a ordem da criação. Eles não foram tentados, foram conscientes. Escolheram se afastar da luz e firmar pactos com a escuridão. E é aí que o julgamento começa. O livro de Enoque descreve que Deus enviou o arcanjo Uriel para alertar Noé sobre a destruição iminente. Miguel, Rafael e Gabriel foram comissionados a agir contra os vigilantes, um a um. Eles foram derrotados, lançados em prisões de trevas, acorrentados até o grande dia do juízo. Mas o mais chocante é o que Enoque revela sobre seu próprio papel. Deus o envia até os anjos caídos para ser o mensageiro do decreto, um homem mortal portando a sentença contra seres celestiais. Enoque escreve: fui até eles e todos ficaram aterrorizados e tremeram diante de mim. Como é possível? Por
Porque quando a verdade vem revestida de autoridade divina, até os poderosos se calam. Eles imploraram, pediram intercessão, suplicaram que Enoque levasse seu pedido ao Criador. Enoque ora por eles, mas a resposta é terrível. Não haverá paz para vós, diz o Senhor. Jamais subireis ao céu novamente. A queda é definitiva e o abismo se torna morada. Esses relatos não estão isolados. Em 2 de Pedro, capítulo 2, está escrito: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão. Judas também menciona: E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas. A Escritura confirma o que Enoque já tinha escrito séculos antes. Não é uma contradição, é uma confirmação. E isso nos leva a uma questão que muitos evitam. Por que esse conhecimento foi ocultado por tanto tempo? Talvez porque, se o aceitássemos plenamente, veríamos o quanto o mundo visível é apenas um véu. O que Enoque viu foi uma guerra, um embate, fidelidade e corrupção entre luz e trevas, entre eternidade e tempo. E os vigilantes são um lembrete vivo de que nem toda queda é silenciosa. Algumas fazem o próprio céu estremecer, e enquanto a terra era contaminada por sua semente, enquanto os gigantes caminhavam entre os homens, os céus preparavam algo ainda mais grandioso. Porque a justiça divina não tarda, e cada abominação traz uma resposta. E Enoque, mais uma vez, seria o portador de uma revelação que ninguém esperava, o julgamento que começou antes do Éden, antes que o homem conhecesse o bem e o mal, antes que o jardim do Éden florescesse na terra. Já havia sido proferido um julgamento nos céus. Enoque foi o único homem que teve permissão para contemplar os registros eternos, onde constam os decretos de Deus anteriores à criação do mundo. O que ele viu não era apenas o futuro, mas também o passado oculto. Um tribunal celeste, onde a rebelião dos seres espirituais teve seu veredito proferido. O juízo não começou com Adão, mas com os primeiros que ousaram se erguer contra o Altíssimo. O livro de Enoque descreve que os céus possuem câmaras onde estão selados os livros da vida e da condenação. É ali que o Altíssimo registra os atos dos anjos e dos homens. É ali que Enoque foi levado antes mesmo do dilúvio, para ver com seus próprios olhos o resultado da rebelião dos vigilantes. O julgamento não é uma reação emocional de Deus, é uma resposta justa ao desequilíbrio causado por quem conhecia a glória. E mesmo assim escolheu o abismo. Assentei o meu tribunal e os livros foram abertos. Diz o livro de Daniel, capítulo 7. E esse é o mesmo cenário que Enoque viu. Ele narra em detalhes como os anjos caídos, aprisionados nas profundezas, esperavam ansiosos pelo dia do juízo. Muitos clamaram por misericórdia, mas suas palavras não passavam do teto de suas próprias prisões. O decreto já estava selado. Rafael, o arcanjo de cura, foi enviado para vendar os olhos de Azazel e lançá-lo nas trevas eternas, num deserto escuro, numa abertura escancarada de fogo, como escreve o próprio Enoque. Mas por que um homem, ainda em vida, foi levado até esses lugares? Porque a justiça de Deus não é apenas para ser executada, é para ser testemunhada. E Enoque foi o escolhido para ver, registrar e anunciar o juízo de Deus, que começou antes que o tempo começasse para o homem. Nas Escrituras, o apóstolo Paulo diz que os santos hão de julgar os anjos em primeira. Aos Coríntios, capítulo 6, como isso seria possível se o homem não tivesse acesso aos registros celestiais. Enoque, em sua missão, representa esse acesso antecipado. Ele viu a balança da justiça. Ele ouviu as vozes dos que foram expulsos da glória. Ele conheceu a balança do eterno, algo profundamente misterioso. No fato de que a rebelião dos anjos precedeu a rebelião humana. Enoque compreendeu que o pecado que contaminou a terra não foi gerado nela, mas desceu dos céus. O livro de Gênesis, capítulo 6, confirma isso ao dizer que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Essa união proibida foi apenas a
ponta visível de um conflito muito mais antigo, uma batalha de lealdade, de autoridade, de identidade. O julgamento que Enoque testemunhou revelou que o Altíssimo não apenas reage, mas estabelece limites que nem os céus podem ultrapassar. E o que os anjos caídos fizeram foi atravessar a linha traçada pela eternidade. Enoque escreveu: "Não vos será permitido subir novamente aos céus, e sobre a terra sereis prisioneiros para sempre." Essa sentença ecoa em Judas, onde é dito que os anjos que não guardaram o seu estado original foram lançados em prisões eternas em trevas, aguardando o grande dia do julgamento, ao caminhar por entre as prisões espirituais. Enoque viu o que muitos nunca verão. Ele ouviu os lamentos dos que trocaram a eternidade por uma paixão. Ele descreve que essas entidades estão em poços escuros, envoltos em névoa, esperando o fogo que não se apaga. E esse fogo não é apenas literal, é o símbolo da justiça, que arde contra tudo que é injusto. Mas Enoque também viu algo mais. Ele viu o Filho do Homem assentado no trono de glória. Ele viu que todo juízo culminaria em um nome acima de todo nome. E naquele tempo, eu vi o ancião de dia se assentar, e diante dele veio aquele que parecia um filho de homem, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino eterno. Esse é o mesmo Filho, revelado mais tarde no Apocalipse de João. O julgamento dos anjos caídos é, na verdade, um prelúdio do julgamento final da humanidade. Enoque viu que o padrão usado por Deus nos céus será o mesmo aplicado na terra. A alma que pecar, essa morrerá, diz Ezequiel. Enoque entendeu que o céu não tem dois pesos, dois julgamentos. Ele viu o mesmo trono, a mesma balança, o mesmo fogo que um dia cairá sobre todos os que escolherem a rebelião. E se antes do Éden já havia juízo, antes do fim, haverá também o livro de Enoque. Não apenas fala sobre o que aconteceu, mas nos prepara para o que está por vir. Ele é o eco de uma voz antiga que sussurra: tudo está escrito e tudo será cumprido. E no silêncio do céu, enquanto os anjos aguardam o soar da última trombeta, há um nome que ainda brilha entre os registros eternos: Enoque, o homem que viu o julgamento antes do tempo e voltou para alertar os que ainda caminham sob o sol, o dilúvio, a execução do decreto celestial. O juízo que Enoque testemunhou nas câmaras celestiais não ficou apenas nos registros eternos. Aquilo que ele viu nas alturas, nos salões onde o tempo é curvado pela eternidade, desceu sobre a terra como um decreto irrevogável. E esse decreto tinha um nome, uma data e uma força que nada poderia conter. Seu nome era juízo. Sua data era o tempo. Determinado por Deus, e sua força se manifestaria nas águas do abismo, Enoque foi o primeiro homem a receber a revelação completa do dilúvio, antes mesmo de Noé existir. O que para os homens era apenas uma enchente incompreensível, para ele era a consequência direta da rebelião que corrompeu a criação. Quando os anjos caídos tomaram para si esposas entre os filhos dos homens, eles romperam com a ordem estabelecida no princípio. A união proibida gerou os nefilins, seres híbridos, gigantes de poder e violência, que corromperam a carne e o espírito da humanidade. Enoque viu isso antes de todos. Ele caminhou entre essas criaturas. Ele sentiu o peso do céu sobre a terra. Antes que a primeira gota caísse, o livro de Gênesis, capítulo 6, descreve: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Mas Enoque enxergava o que os olhos comuns não viam. Ele sabia que não era apenas o homem que havia se corrompido, mas o próprio tecido da criação. Os vigilantes haviam ensinado aos homens segredos que não lhes pertenciam. Espadas foram forjadas, feitiçarias começaram a ser praticadas, ervas foram usadas para manipular o corpo, e o espírito havia conhecimento demais, sem pureza, poder demais, sem temor. Foi quando Deus o chamou novamente em visão. Enoque viu as águas subterrâneas começarem a se mover. Ele contemplou o abismo,
se mexendo por debaixo da crosta da terra. Viu os portões do céu se abrirem não com glória, mas com pranto. E abriram-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Escreveu Moisés em Gênesis, mas Enoque viu antes disso. Ele escreveu que anjos foram enviados para fechar os olhos dos vigilantes Miguel, Gabriel e Rafael. Estavam entre os enviados. Azazel foi lançado em Dudael, e ali, sob rochas afiadas e escuridão eterna, ele foi sepultado até o dia do julgamento final. Enoque chorou. Sim, o homem que andava com Deus, que contemplava o trono que era revestido pela glória de Elohim, chorou, porque ele sabia que o que estava para acontecer não era apenas destruição, mas uma limpeza que arrancaria o mal pela raiz. Ele não via o dilúvio apenas como águas que cobriam montes. Ele o via como a mão de Deus desenhando de novo a história, limpando o pergaminho da humanidade. Com lágrimas divinas naqueles dias, Noé ainda era jovem, mas Deus já o havia separado, e Enoque sabia disso, segundo a tradição preservada nos manuscritos etíopes. Enoque entregou a seu filho Matusalém as instruções que deveriam ser passadas a Lameque, pai de Noé. Ele preparou a linhagem, o homem que não provaria a morte, preparou o caminho para o homem que sobreviveria ao fim do mundo. O dilúvio não foi apenas água, foi sentença. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, declarou: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso significa que o padrão de Deus se repete. E o padrão é este: quando a corrupção chega ao limite, a graça cede lugar ao juízo. Enoque viu os animais caminhando em direção à arca, não por obediência humana, mas por comando celestial. Ele viu os portões da embarcação se fecharem, não pelas mãos de Noé, mas pela mão invisível do próprio Deus. Ele viu os nefilins ruírem com os montes, suas fortalezas desfeitas como barro. Viu os homens gritarem, não por arrependimento, mas por medo. E o medo não move o coração de Deus, como a fé. Enoque testemunhou a justiça, cobrindo a injustiça, como as águas cobrem o mar. No livro de Enoque está escrito: e todos os filhos da terra lerão o livro da vida e compreenderão que todos os seus caminhos foram maldosos diante da face do Senhor. A chuva não caiu, de repente. Ela foi precedida de séculos de avisos, de visões, de pregações. Enoque alertou. Matusalém chorou. Noé construiu cada martelada naquela arca. Era um som de esperança e de juízo ao mesmo tempo. E quando a última gota caiu, não havia mais voz, apenas o som das águas e o eco distante da sentença: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Mas no meio disso tudo, Enoque sabia, o decreto era duro, mas não final. O arco surgiria nas nuvens, o pacto seria renovado, a linhagem seria preservada. A execução do decreto celestial no dilúvio não foi o fim, foi o reinício, um recomeço sustentado por uma família, um altar e uma promessa, mas acima de tudo, por um Deus que julga com justiça e preserva com amor. E Enoque, o homem que foi levado antes da ira, observava de longe nos portais do céu, com os olhos que já haviam visto demais, para permanecer entre os vivos. A ascensão de Enoque, o homem que não morreu antes de continuarmos. Se este conteúdo tem abençoado sua vida curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida, continuando no silêncio que precede os atos divinos. Há sempre um homem escolhido para ouvir: Enoque. Foi esse homem, único em toda a narrativa bíblica, exceto Elias, que não provou da morte um ser humano frágil em carne, mas elevado pela graça, a um lugar onde os olhos da criação não alcançam o que há por trás dessa escolha. O que Deus quis revelar ao mundo, ao tomar para si um homem sem permitir-lhe o gosto do pó,
O livro de Gênesis declara com simplicidade desconcertante: "E andou Enoque com Deus, e já não estava, porque Deus o tomou para si, apenas isso. Nenhuma cerimônia, nenhum anúncio celestial, nenhuma descrição do momento." Mas o silêncio das Escrituras é sempre prenúncio de um mistério maior, pois o mesmo Deus que fala com trovões também se revela no sussurro antes de sua ascensão. Enoque já havia sido transportado em espírito aos céus mais altos. Ele não era apenas um profeta que recebia visões, era um homem que atravessava os véus do firmamento, como quem caminha por um campo familiar em seus escritos apócrifos. Especialmente nos livros preservados pela tradição etíope, ele descreve como foi levado por anjos a diversos domínios do céu. Lá viu as moradas dos justos, os lugares de punição, dos anjos caídos e os livros onde os destinos dos homens estavam registrados. Enoque se tornou testemunha viva do invisível, mas não foi apenas sua visão que o diferenciou, foi sua vida. Ele andava com Deus. A expressão não é simbólica, é literal. Ele compartilhou da presença divina de maneira tão constante e íntima que sua existência terrena tornou-se insuficiente para conter sua missão. Foi então que chegou o dia. Não foi morte, foi convite. Não houve luto, houve elevação. A tradição judaica afirma que os anjos vieram buscá-lo, não como quem arrebata, mas como quem escolta um embaixador. Céus abriram-se sem barulho. Enoque simplesmente deixou de ser visto, mas passou a ser mais real do que nunca. Um ser humano foi transportado para fora do tempo, levado aos salões eternos, enquanto o mundo continuava girando, sem saber que perdera um dos maiores homens que já pisaram a terra. Mas por que Deus o levou que poupá-lo da morte? A resposta está naquilo que ele viu, escreveu e preservou. Enoque seria a testemunha viva de que há um lugar além da morte, uma justiça além da terra, uma glória além do que os olhos contemplam. Sua ausência se tornou sinal. Sua partida silenciosa ecoou como profecia. Ele é a prova viva de que a fidelidade não passa despercebida no céu. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, revela: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Este é o segredo. Ele agradou a Deus, e quem agrada ao Pai não é esquecido, não é ignorado, e muitas vezes é separado para um propósito que os homens não compreendem. A ascensão de Enoque não foi uma fuga da dor, mas uma convocação ao céu. Enquanto a terra caminhava para o juízo do dilúvio, Deus separava aquele que carregaria registros eternos. O livro de Enoque não foi escrito na terra, foi selado no céu. Suas palavras ecoam com a precisão de alguém que viu e ouviu, não com a imaginação de um escritor, mas com os olhos de um vidente. Muitos séculos depois, durante a transfiguração de Jesus, no Monte Moisés e Elias apareceram com o Messias, mas onde estava Enoque? Ele, que também havia sido levado, não apareceu naquela cena, e isso guarda um mistério. Alguns estudiosos apontam para Enoque como uma das duas testemunhas do fim dos tempos descritas no livro do Apocalipse. Um homem que não morreu, que conhece os segredos do céu, e que ao lado de outro que também não morreu. Elias voltará à terra para profetizar. Durante os dias mais sombrios da humanidade retorno, se de fato acontecer, fecha um ciclo iniciado antes do dilúvio. Enoque não foi um personagem isolado. Ele é parte de um plano que atravessa gerações, que costura a história da redenção. Sua vida é uma linha que conecta o Éden ao Apocalipse. Um homem, uma ponte, uma voz que não se calou com o tempo. Na ascensão de Enoque, vemos o prenúncio do arrebatamento, a ideia de que haverá um momento em que os fiéis serão levados, transformados, retirados da terra, sem experimentar a morte. Paulo escreve aos Tessalonicenses que os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. O que Enoque viveu será um dia multiplicado em muitos.
Ele foi o primeiro a provar que isso é possível. Enquanto muitos esperavam glória em vida, Enoque viveu para agradar a Deus, não buscou fama, não buscou trono, não buscou reconhecimento, mas foi levado justamente por isso, porque sua vida foi inteira um altar. E lá do alto, onde o tempo não tem poder e o mal não alcança, Enoque continua olhando. Ele viu o começo, ele viu o juízo e ele verá o fim, o mistério da morte e da imortalidade. Desde os primórdios da criação, o homem tem convivido com a certeza da morte. Ela chegou como consequência da desobediência, como sentença pronunciada no Éden. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas palavras ditas por Deus ao homem ecoaram como um decreto irrevogável. No entanto, em meio a esse destino comum, figuras como Enoque surgem como uma ruptura no ciclo. Um homem que não viu a morte. Um homem que atravessou o limiar da eternidade com vida. O que isso revela sobre a morte? E o que realmente significa ser imortal? A Bíblia é clara ao afirmar na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. A morte não era parte do plano original. Ela é uma interrupção, uma fratura no relacionamento entre o Criador e sua criação. Enoque, ao andar com Deus e ser levado sem provar da morte, não apenas revela uma exceção à regra, mas antecipa uma esperança, a possibilidade de reconciliação plena com a vida eterna. Mas o que é a imortalidade, segundo a perspectiva bíblica, não se trata apenas de viver para sempre. É viver para sempre na presença de Deus, com um corpo incorruptível, livre da dor, do pecado e da separação. É o que Paulo descreve aos Coríntios. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se. Há a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Enoque antecipa essa realidade. Ele é uma sombra do que virá, um prenúncio do arrebatamento e da vida eterna com Deus. No entanto, sua história também lança luz sobre o que acontece com os demais, os que morrem, os que aguardam, os que dormem em Cristo, nos escritos atribuídos a Enoque. Há uma clara separação entre os lugares destinados às almas após a morte. O justo repousa em paz, aguardando a ressurreição. O ímpio, porém, encontra tormento ainda antes do juízo final. Essa descrição ecoa o que Jesus ensinou na parábola do rico e Lázaro, onde os dois destinos já se distinguem imediatamente após a morte. Lázaro é consolado no seio de Abraão, enquanto o rico clama em agonia a morte. Então não é o fim, mas a travessia para uma das duas eternidades no contexto de Enoque. Os mistérios da morte foram-lhe revelados por causa de sua missão. Ele precisava entender o destino da alma humana para anunciar o juízo que viria, e foi por isso que viu os lugares dos mortos. Ele viu as prisões das almas dos gigantes, filhos dos anjos caídos, viu os gritos dos que clamavam por justiça, viu os livros onde cada obra estava registrada. Ele entendeu que ninguém escapa do olhar de Deus, mesmo depois da morte. É também Enoque quem menciona a existência de um abismo reservado para os anjos, que transgrediram um lugar escuro profundo, onde eles aguardam seu julgamento final. Pedro, na segunda carta, também menciona isso, por se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui a conexão é direta. A revelação de Enoque é confirmada pelas escrituras canônicas. Mas o que tudo isso diz a nós mortais, que ainda caminhamos sob o peso do tempo? Diz que a morte não é o destino final, mas uma estação que o corpo pode cessar. Mas a alma permanece, que há um Deus que observa cada decisão, cada pensamento, cada inclinação do coração, e que ao fim haverá um dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A imortalidade, portanto, não é algo automático, é dom, é herança dos que andam com Deus,
Enoque foi levado sem morrer, porque sua vida já havia se misturado à eternidade. Sua comunhão com o Altíssimo era tão profunda que a morte não teve autoridade sobre ele. Ele já havia atravessado o véu enquanto ainda vivia. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, afirma que somente Deus possui a imortalidade em essência e que a vida eterna é concedida a quem o busca. Isso reforça que a imortalidade verdadeira está em Cristo e é Ele quem promete. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nesse contexto, Enoque representa mais do que um personagem misterioso. Ele é um símbolo da vitória sobre a morte, um lembrete de que a comunhão com Deus transcende a carne, um aviso para os que ainda vivem de que há um caminho para a vida eterna, mas ele exige renúncia, fé e obediência, enquanto muitos temem a morte. Os que conhecem o coração de Deus sabem que ela não é o fim, mas o começo. A história de Enoque não é apenas sobre o homem que não morreu, é sobre o Deus que deseja dar vida, uma vida que não se mede em anos, mas em eternidade, uma vida que começa quando o homem decide andar com ele, as portas do abismo, o segredo de Enoque. Sobre o inferno, existe um lugar escondido sobre os véus da realidade, visível, onde o tempo não corre como aqui, onde os gritos não cessam e a esperança nunca teve morada, um abismo que desde os tempos mais antigos assombra a mente humana. Não é apenas o fim, é o fundo do juízo, um local selado pelas ordens do Altíssimo. E Enoque, aquele que foi levado sem ver a morte, viu esse lugar. Ele caminhou até as fronteiras do abismo e escreveu o que viu no seu livro. Enoque descreve os recessos sombrios da terra como câmaras ocultas onde os espíritos dos gigantes, os nefilins, clamam em dor e confusão. Eles são os frutos proibidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Suas almas corrompidas não têm parte nem no céu nem na terra. Por isso vagam em tormento. Essas entidades, segundo Enoque, são os espíritos malignos sobre a terra, os mesmos que Jesus confrontava em sua caminhada entre os homens. O livro de Enoque fala de 4 grandes abismos, cada um com um propósito específico, reservado a diferentes tipos de espíritos. Há um lugar de espera para os justos, um para os ímpios, um para os que causaram grande destruição e outro, o mais profundo, para os anjos caídos. É neste último que reside o terror. Ali, segundo Enoque, estão aprisionados os vigilantes que transgrediram os limites celestiais, amarrados, silenciados, cobertos por escuridão total, esperando o dia em que o trono branco será erguido e o juízo eterno proclamado. Essa revelação de Enoque ecoa no que Pedro escreve em sua segunda epístola, quando afirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a abismos de trevas, onde estão reservados para o juízo. Judas, irmão de Tiago, também menciona que esses mesmos anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, sendo guardados sob bões eternas. Ambos séculos depois, reafirmam o que Enoque já havia visto. Mas esse abismo não é apenas uma prisão passiva. Ele é descrito como um lugar de movimento de vozes, de julgamentos. O livro de Apocalipse, capítulo 9, menciona que no fim dos tempos uma estrela cairá do céu e será-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ele for aberto, uma fumaça subirá como de uma grande fornalha, e de lá sairão criaturas que atormentarão os homens por 5 meses. O abismo, portanto, não está selado para sempre. Ele será destrancado, e os terrores que Enoque viu sairão para cumprir parte do juízo final. Essa abertura simbólica do abismo representa mais do que eventos escatológicos. Ela revela uma realidade espiritual invisível, mas presente. O inferno não é um conceito medieval ou fruto da superstição. É um lugar de separação consciente de Deus, criado não para os homens, mas para os anjos que se rebelaram. Jesus foi claro ao dizer que o fogo eterno foi preparado para o diabo
e seus anjos, ainda assim, muitos escolhem esse destino. Ao recusar a verdade e seguir o engano, Enoque relata que os anjos caídos imploraram por intercessão. Eles pediram que ele fosse até Deus, que levasse seu clamor, que pedisse perdão em seu nome, mas o Altíssimo recusou. Nunca mais subireis ao céu. Foi a sentença. Não haveria redenção. Para aqueles que haviam conhecido a glória eterna, e mesmo assim escolheram corromper a humanidade. Essa resposta final revela um aspecto pouco abordado da justiça divina, o limite da misericórdia para aqueles que rejeitam deliberadamente a verdade, mesmo conhecendo-a em plenitude inferno. Segundo Enoque, não é um local de punição momentânea, mas de aprisionamento contínuo. Ele não é apenas um símbolo da ira divina, mas a concretização da justiça perfeita de um Deus que ama. Mas também julga o profeta Isaías, muito antes de Enoque ser lembrado, já havia declarado: o inferno de baixo se assusta contigo para te sair ao encontro, despertando os mortos por ti, um lugar consciente vivo, onde os que ali estão, sabem por estão e esperam o juízo. No entanto, há um detalhe ainda mais sombrio. Enoque menciona que alguns desses espíritos aprisionados ainda sussurram ao mundo. São vozes de engano que buscam seduzir, confundir, manipular eles. Inspiram falsas doutrinas, incentivam práticas ocultas e desviam corações da verdade. Paulo advertiu Timóteo dizendo que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A conexão é direta. O abismo não está inativo, seus ecos sem ouvir. Mas Enoque não escreveu para semear o medo. Ele escreveu para alertar, para mostrar que há um caminho diferente, que há uma porta estreita, difícil, mas que leva à vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por esse caminho que Enoque andou, e por isso foi poupado do destino que viu, o abismo. Existe, Enoque o viu. Pedro confirmou Jesus, falou sobre ele. Os profetas o descreveram. O Apocalipse o revela. Negá-lo não o torna menos real, mas reconhecê-lo é o primeiro passo para evitá-lo. E, enquanto ainda há tempo, a misericórdia, porque um dia a chave será dada e as portas do abismo se abrirão mais uma vez, o dia do Senhor. Enoque viu a volta de Jesus muito antes de João escrever sobre os selos, as trombetas e os cálices da ira de Deus no livro de Apocalipse. Enoque já havia registrado visões assombrosas sobre o dia do Senhor. Séculos antes do nascimento de Cristo, o sétimo descendente de Adão contemplou não apenas os céus e os abismos, mas também o fim de todas as eras. Ele viu a consumação da história humana, o retorno glorioso do Filho do Homem e a separação final entre justiça e rebelião. A pergunta que poucos ousam fazer é direta. Enoque viu a volta de Jesus. O livro de Enoque, embora apócrifo para muitos, é citado na própria Bíblia. Na Epístola de Judas está escrito: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos. A linguagem é inequívoca. Aquele que andou com Deus viu o Senhor vindo em glória, não como um cordeiro, mas como juiz, não como servo, mas como rei. Enoque descreve essa manifestação como o momento em que o justo se assenta sobre o trono da glória, e todos os atos dos homens são expostos à luz de sua presença. Nada permanece oculto, nada é esquecido. Cada palavra, cada escolha, cada rejeição. A verdade será trazida à lembrança. É o retorno do Verbo agora, com olhos como chama de fogo e uma espada afiada saindo de sua boca, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19. Mas o mais perturbador nas visões de Enoque é a separação final. Ele viu os rostos dos justos iluminados pela presença de Deus, enquanto os ímpios eram afastados com vergonha e terror. Um trono é estabelecido, livros são abertos, e o Cordeiro, agora rei, julga vivos e mortos. Essa descrição ecoou a Daniel capítulo 7,
onde o profeta também contempla o ancião de dias, se assentando para julgar, rodeado por miríades celestiais. A convergência entre as visões é precisa, como se ambos tivessem visto o mesmo cenário de ângulos distintos do tempo. Enoque não viu apenas eventos, ele viu o Messias e o chamou de o eleito em várias passagens do seu livro. O eleito é descrito como aquele que existia antes da criação do mundo, que habita no seio do Altíssimo e que virá para restaurar a justiça sobre a terra. Essas definições não são genéricas. Elas apontam com clareza para o Cristo revelado nos Evangelhos. João escreveu: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." E mais adiante: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós." O mesmo Verbo que Enoque viu, glorificado João, viu encarnado à volta de Jesus. Portanto, não é um conceito neotestamentário isolado, é a culminação de uma expectativa que começa nos primeiros capítulos da história humana, desde o Éden, passando por Enoque, até os profetas e os apóstolos. Todos convergem para esse dia, o dia do Senhor, um tempo de glória, para uns de terror, para outros, um momento onde o céu se abrirá e o verdadeiro rei descerá, com poder e grande autoridade. Mas Enoque viu, mais ele viu, a terra tremendo, os montes derretendo como cera, diante do rosto do justo, e os reinos dos homens sendo abalados. Até os seus fundamentos, as estrelas se desviam de suas órbitas, o sol perde seu brilho e a lua não dá sua luz. Uma linguagem que reaparece nos Evangelhos quando Jesus fala sobre os sinais que precederão a sua vinda em Mateus capítulo 24. Ele diz: "Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua, não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas." Essa harmonia entre as visões de Enoque, palavras do próprio Cristo, não pode ser ignorada. É como se o Senhor estivesse confirmando milênios depois aquilo que já havia mostrado ao seu servo fiel. O retorno de Jesus não será apenas um evento espiritual, será cósmico, universal, inegável. E diante dessa visão, Enoque clama, ele intercede pelas gerações futuras, ele implora que os homens se voltem para a justiça, antes que seja tarde demais. Seu livro é um apelo, uma advertência, um chamado. Ele não foi tomado apenas como um sinal de pureza, mas como um arauto do que viria. Sua ascensão foi um prenúncio do arrebatamento, sua visão, um presságio do juízo, e sua vida, uma mensagem viva. É possível andar com Deus em meio a uma geração corrompida. Enoque viveu numa era de crescente maldade. Ele viu o mundo mergulhar em corrupção, a violência se espalhar pela terra, os homens se afastarem de Deus, mas ele também viu a esperança. Ele viu que mesmo no meio do caos há um plano maior, um dia em que o justo julgará com equidade, em que toda lágrima será enxugada, em que a criação será restaurada. O retorno de Jesus para Enoque não era apenas um evento profético, era o encerramento de um ciclo, o clímax de uma história que começou com a queda no Éden e termina com a restauração plena de todas as coisas, um novo céu, uma nova terra, um povo santo redimido, vivendo na presença eterna do seu Criador hoje. Essa mesma expectativa ecoa entre os que creem o mundo, assim como nos dias de Enoque. Está cheio de sinais, o amor se esfria, a verdade é relativizada, e muitos zombam da promessa, mas a voz de Enoque ainda ressoa. Ele viu, ele escreveu, ele alertou, e seu testemunho permanece, porque aquele que foi levado um dia viu o que ainda está por vir, e não há como ouvir sua voz e permanecer indiferente. Tudo o que foi mostrado a Enoque apontava para ele os céus que se abriram, os anjos que caíram, os livros celestiais que foram abertos, o juízo que foi anunciado, o dilúvio que viria. Nada disso era fim em si. Mesmo tudo era sinal, tudo era preparação.
Tudo era prenúncio de uma promessa maior. Aquele que Enoque viu entronizado em glória, o próprio Cristo. Aquele que viria como juiz, também viria como Salvador. A história de Enoque não é sobre ele, é sobre o plano eterno de redenção. É sobre um Deus que não se cala diante da injustiça, mas também não se ausenta diante da dor. É sobre um cordeiro que seria revelado na plenitude dos tempos, para levar sobre si o peso da corrupção, que os anjos caídos começaram, mas que a humanidade alimentou. Foi por isso que Cristo veio. Ele desceu mais fundo do que Enoque. Subiu. Ele não apenas contemplou os céus, ele desceu às profundezas para resgatar o homem do abismo. Enoque caminhou com Deus, mas Cristo é o Deus que veio caminhar conosco. Enoque viu o juízo que viria. Cristo carregou esse juízo sobre si. Enoque foi arrebatado da terra. Cristo foi elevado aos céus para abrir o caminho para todos nós. Tudo, absolutamente tudo, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para ele e agora essa verdade está diante de você. Se você sentiu que há algo mais, se percebe que o mundo em que vivemos já caminha para um ponto sem volta. Se o Espírito tocou, mesmo que em silêncio, não ignore isso. O mesmo Deus que levou Enoque, que salvou Noé, que julgou os anjos, que enviou o seu Filho, hoje te chama não para uma religião, mas para a eternidade, não para o medo, mas para o arrependimento, não para a condenação, mas para a salvação. Hoje é o dia. Agora é a hora. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já fez essa escolha, escreva amém nos comentários para que o algoritmo leve essa mensagem a milhares de outras vidas que precisam ouvir. E compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser o último alerta. Antes da última trombeta, Cristo ainda está chamando e, enquanto houver tempo, haverá graça até a próxima.